Quando aparecer aqui que tá gravando, eu começo. Apareceu. Bom, gente, boa noite, tá? Obrigado novamente pela participação de todos aqui. Espero que a última aula tenha sido bastante produtiva. A gente sabe que ali foi só parte teórica, né? Mas precisava desse Power BI, como eu disse, é um assunto denso, né? Então precisa contextualizar, trazer todo mundo para a mesma régua. Então, desculpa para quem já entende um pouco mais se eu fui em algum momento prolixo, mas é necessário. Agora eu acho que a gente está todo mundo aqui na mesma régua e daqui para frente fica mais fluido, tá? Hoje eu tive a oportunidade de ir no evento presencial, o MS Build aqui, ó. Tava lá e pude encontrar algumas pessoas da comunidade, encontrei o Edu Amaral, encontrei o Fábio. O Edu eu encontro em toda a esquina, né, na verdade. Todo lugar que a gente vai, a gente se encontra. Mas tinha o Fábio, né, passei pelo Garcia também. E o legal é que, assim, a sensação que eu tive é que tá todo mundo é, com essa sensação que eu disse na última aula, que, tipo, tá todo mundo tendo que reaprender agora com a tecnologia. Então, tá todo mundo no mesmo patamar. Ninguém tá acima de ninguém falando de tecnologia. Então, a gente tá tendo uma oportunidade de todo mundo aprender junto, tá? Quando a gente tá falando de chat GPT, de Copilot, isso e aquilo, tá? Então, o evento, ele reforçou essa sensação que eu tinha, tá? E os próprios MVPs falaram, pô, ter que reaprender isso daqui e tudo mais, tá? E hoje a gente vai adentrar aí finalmente a ferramenta, o Power BI. Vou compartilhar. Quando vocês estiverem vendo minha tela, me avisem, lembrando que eu tô sem segundo monitor. Então, a partir desse momento, não vejo mais vocês. E o primeiro de tudo é como que a gente baixa o Power BI. Se você não tem o Power BI, né? Como eu disse da última vez, você vai fazer pelo site ou vai fazer pela Windows Store, né? Dependendo se sua máquina for corporativa, o seu TI vai ter bloqueado lá sua Windows Store, né? E se você não for admin da máquina, você vai ter que fazer via Helpdesk. Se é sua máquina particular, você pode fazer pela Windows Store ou baixar o Power BI direto do site. Então aqui, se eu digitar Power BI desktop, né, ele vai me redirecionar aqui para o site do Power BI, que é powerbi.microsoft.com, né, barra o idioma, barra desktop, tá? Então, aqui a gente pode já de cara baixar o setup aqui, ó, faça download gratuitamente. Se eu clico aqui, ele vai me redirecionar lá para o Windows Store, tá? Como o meu tá bloqueado, deixa eu ver se tá bloqueado mesmo, né? Às vezes até desbloquearam e eu não sei, mas geralmente tá bloqueado. Ó, tá bloqueado. Mas então, ou eu faço pela Windows Store, ou posso vir aqui, ó, veja mais opções de download e idioma, tá? Então aqui eu posso selecionar o idioma que eu quero, o Power BI. Eu vou colocar aqui Português Brasil, ele vai dar um novo refresh na página. E aí, eu posso vir aqui em baixar. Ele vai me dar duas opções, a versão 64 bits e a versão 32 bits, né? Então, geralmente é a 64, né? A não ser que seu computador seja um pouco mais datado. Seleciona aqui, Next, e vai começar o download, tá? Começou o download, terminou de baixar, Next, 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 Finish. É isso, a instalação do Power BI, tá? Lembrando que toda nova atualização que sai do Power BI, se você instalou dessa forma, ele não faz um auto-update. Então você tem que vir aqui novamente e colocar para baixar. O ideal é que você primeiro vai lá no seu painel de controle, delete a versão anterior e aí sim instale a nova versão, ou seja, faça uma instalação limpa, tá? Não sobrescreva porque direto dá problema, tá? Então fica a dica, faz uma instalação limpa para não ter dor de cabeça, tá? E aí, abrindo o Power BI, né? Vai ter o atalho aqui no seu desktop. Abrindo o Power BI, a gente dá de cara com essa tela aqui, tá? É, então, qual que é a anatomia aqui do Power BI, né?
Primeira coisa que a gente tem é a parte de fonte de dados. Eu posso, eu quero naturalmente, né, quando eu abro o Power BI, a primeira coisa que eu quero fazer é trazer os dados de algum lugar. E esse lugar pode ser uma gama infinita aqui de conectores, né? Então, quando eu venho aqui em obter dados, ele vai me abrir aqui todas essas possibilidades aqui, ó. Tenho pasta no Excel, CSV, XML, JSON, pasta. Ou seja, eu tenho uma pasta, sei lá, eu fiz uma extração do SAP, né? Só que eu fiz a extração mês a mês. Então eu tenho um relatório de janeiro, um relatório de fevereiro, um relatório de março, sucessivamente até dezembro, né? Para eu não ter que impor... E esses relatórios, obviamente, precisam ter a mesma estrutura. Então, estou falando os mesmos cabeçalhos, os mesmos nomes de cabeçalho, a estrutura do dado tem que ser a mesma. Para eu não ter que importar um por um, eu posso vir aqui e importar a pasta de uma vez. Né? E o Power BI tem inteligência que ele vai pegar aquela pasta, vai pegar um arquivo daquela pasta, vai ler, vai entender qual que é o padrão e vai fazer isso para todos os demais. E ele já vai juntar tudo em um único relatório, tá? Bem legal. Pô, eu tenho dados de nota fiscal que o fornecedor manda e tal. Eu queria fazer um dashboard disso, só que ele manda em PDF. E é difícil, né? Copiar dados de PDF. Power BI faz leitura PDF, tá? Citizen Developer vai trabalhar muito com SharePoint, né? Quem já começou a rabiscar aí ou já trabalha com Power Apps sabe que SharePoint e Power Apps têm um relacionamento constante, né? Eles estão sempre se conversando. SQL Server, uma gama de bancos de dados, PostgreSQL, MySQL, Teradata, SAP. Pô, eu quero conectar direto do SAP, né? Tem aqui, ó, o conector do SAP HANA. Tudo isso são conectores nativos aqui do Power BI, tá? Você não, ó, Impala, Amazon Redshift, o SAP BW. Vamos ver o que tem mais aqui. Parte de Data Lake, que aí já entra algo mais avançado, geralmente empresa que já tem ali data lake, já tem uma engenharia parruda, né, por trás, conectores do Azure, né, coisas da nuvem, se sua empresa está em cloud, conectores do Dynamics, né, 365, lista do SharePoint, Azure DevOps, ou seja, eu quero me conectar, eu tenho minha equipe, ela controla os projetos usando o Azure DevOps. E eu quero gerar um BI disso. Tem um conector aqui do Azure DevOps para você ter a liberdade de puxar esses dados e disso gerar uma inteligência. Salesforce, Google Analytics, olha só. Google Analytics para quem trabalha com marketing, aí entender, ter um website, entender todas as métricas, né, qual que é o público. Só conectar sua conta aqui do Google Analytics. É uma maravilha. GitHub, o que mais a gente tem uma infinidade aqui, tem uma infinidade, além dos conectores ODBC, que são conectores físicos que você instala e configura na sua máquina. Ah, tem um sistema, porventura é um sistema antigo ou um sistema proprietário, né? Que aí, obviamente, não vai ter um conector aqui nativo para ele, mas eu faço a conexão via ODBC na minha máquina, instalo esse drive na minha máquina, faço a conexão e o Power BI ele vai ler esse conector. Então, eu ainda estou expandindo as possibilidades além do que já tem aqui, tá? Muita coisa, tá? Muita coisa aqui, ó. Depois dei uma paginada até para, se em algum momento o pessoal falar, pô, precisar fazer um dashboard de sistema X. Você fala, pô, esse sistema tem disponível, tá? Mas, ó, é uma variedade. Análise pessoal do Teams. Olha só, eu posso pegar, fazer uma análise do meu Teams. Como eu estou produzindo, tá em beta, né? Então eu posso até fazer uma análise pessoal mesmo, até para aprender, né? Aprender, ir rabiscando alguma coisa viva. Então, e a cada atualização, isso aumenta, tá? Então eu tenho também segmentado aqui por
por grupos, né? Então, olha só, Microsoft Fabric aqui, ó. Ele já colocou isso, é novo, tá? Isso nem tinha, então já peguei a versão mais atualizada. Ele tem aqui já os conectores do Microsoft Fabric. Power Platform, olha só. Eu consigo, então, me conectar aqui ao Dataverse. Aliás, né? Vamos lá. O Dataverse, ele tá ali na Power Platform, né? Vocês ouviram e ainda irão ouvir falar muito do Dataverse aqui no Zero to Hero. Como é um conector da Power Platform, vamos dizer assim, ele é um banco de dados dentro da Power Platform, ele já tem um camarote aqui, olha só. Você não precisa nem entrar aqui em obter dados, já tem ele aqui, ó, Dataverse. Se eu clicar, ele já vai pedir minha conexão, tá? E aí eu passo minha conexão para ele, meu login, senha, etc. Ele já vai ler meu ambiente, tá? Eu já estou conectado na minha conta, né? Já estou conectado aqui. Então ele já sabe qual conta ele pode ler e pegar esses dados. Então, olha só, ele traz todos os ambientes que eu tenho. E se eu expandir, ele vai me trazer todas as tabelas. Olha só, o tanto de tabela que eu tenho aqui para puxar. Tudo isso é tabela que o Dataverse gera, tá? Cada coisa que a gente faz lá dentro do Power Apps, do Automate, Dataverse e tal, ele internamente também ele vai gerando informações, tá? Então, por exemplo, sabe aquele approvals, né, do que a gente consegue fazer um fluxo no Automate que manda uma aprovação lá pelo Teams, né? E alguém vai lá e aprova e declina essa solicitação. Todo esse log, tá? Se a pessoa aprovou, se a pessoa declinou e tal, por baixo dos panos, ele grava numa tabela de auditoria do Dataverse, tá? Para futuramente, se você precisar auditar, tem esse dado lá. Então tem muita coisa que ele faz por baixo do pano e vai gravando no Dataverse. A gente não vê, tá? Mas está lá disponível. E também parte aí do Dynamics 365, então account, é, contact, etc. Então, todas essas tabelas aqui estão disponíveis no Dataverse. Quando eu clico em cima de um, ele me traz um preview aqui, né? Dessa informação. O que tem, eu posso visualizar, ver se é isso mesmo, se me atende. Eu seleciono, posso selecionar uma ou múltiplas colunas, tá? E daqui eu posso ou carregar diretamente. Estão vendo o botão aqui embaixo? Ó, eu posso carregar diretamente. Ou se dentro desses dados aqui eu ainda preciso fazer algum tipo de transformação. O que seria transformação? Algum tipo de tratamento, ou seja, o que tem aqui ainda não me atende. Eu vou precisar tratar algum dado, por exemplo, essa tabela aqui está um dado nulo, essa coluna. Pô, eu não queria que mostrasse nulo, eu quero que mostre, sei lá, zero ou ND. Então, tudo isso eu posso fazer o tratamento utilizando o Power Query. Então, quando eu clico aqui nesse botão transformar dados, eu estou indo para o Power, ele vai me abrir o Power Query, tá? Aqui está embutido, ele é onboarding aqui dentro do Power BI. Só que eu não quero me conectar no Dataverse, tá? Só quero demonstrar para vocês a facilidade. Porque, como é um componente da Power Platform, naturalmente ele já tem um camarote aqui, então é muito mais fácil de você se conectar com ele, tá? Mas todas as conexões do Power BI, todos esses conectores, tendem a ser conectores friendly, muito fácil de conectar, você não precisa ter esforço nenhum. Tal qual, por exemplo, o SQL Server. Olha só, tem um SQL Server aqui, ou seja, um banco de dados relacional ou transacional, que aí já envolve, né, um conhecimento mais avançado e tal, mas eu quero me conectar aqui no Power BI. Olha só, aqui basicamente ele está me pedindo dois parâmetros. Qual que é o meu servidor e qual que é o meu banco. Então, se eu falar que o meu servidor, que eu já sei, né? O meu servidor aqui, e qual que é o banco que eu quero me conectar. Dou um OK. Só passei dois parâmetros para ele. Olha só, já estou conectado aqui. Ah, aqui eu quero essa tabela. Legal, ó. Ele já me traz aqui uma visualização dessa tabela, uma amostragem.
eu posso tanto carregar esse dado já e começar a consumir dentro do Power BI, ou se eu preciso fazer uma transformação aqui, eu posso vir aqui e transformar esse dado. Vou clicar em transformar para vocês verem e perceba que ele vai abrir uma nova janelinha, que é o Power Query. E aí é uma tela diferente, né? Como eu disse, o Power Query é para tratamento de dados, tá? Então, tudo que a gente tem aqui na página inicial, né? A gente tem aqui a guia, ó, página inicial, transformar, adicionar coluna, exibição, ferramenta. Perceba que tudo é voltado para tratamento de dados. Ou seja, aqui eu tenho, por exemplo, remover colunas. Então, eu vou falar que essa coluna de cotação venda, eu não quero tê-la. Posso vir aqui, remover coluna. Remover coluna. Perceba que ele vai aplicando etapas aqui no nosso canto direito, tá? Cada etapa é uma transformação. O legal é que você pode dar vem do snapshot disso, ou seja, se eu clicar aqui na etapa anterior, ele vai me mostrar exatamente como estava esses dados naquela etapa. Se eu vier avançando, ele vai me mostrando o que que ele vai aplicando. E aqui também ele já deixa um pouco autossugestivo a etapa que eu estou aplicando, colunas removidas, ou seja, pode ser uma, pode ser múltiplas, né? Ah, eu quero dividir uma coluna, tenho aqui, tá? Eu quero substituir valores, olha só, eu tenho aqui, substituir valores, tá? Eu quero fazer um agrupamento, tá? Fazer um agrupamento, eu tenho aqui também. Aqui na guia transformar, eu tenho muito mais opções. Olha só, agrupar, transpor, inverter, contar, renomear, ou seja, essa coluna aqui, eu não quero chamar ela de cotação compra. Eu quero chamar ela só de cotação. Beleza, cliquei ali em renomear e dou um enter. E olha só o que ele fez aqui. Ele aplicou uma nova etapa, tá? Tudo em sequência. Essa coluna renomeada, ele renomeou a coluna. Se eu voltar aqui, ele mostra como estava anteriormente, tá? Então vocês veem que aqui tem uma barra de fórmula. Por quê? Tá? Por mais que eu não estou usando essa barra de fórmula, vocês estão vendo que eu não estou usando, mas ela está ali. Como eu disse na primeira aula, tudo que a gente faz aqui no Power Query, por baixo dos panos, ele está aplicando a linguagem M, tá? Então, assim, se eu vier aqui em página inicial, eu tenho aqui, ó, editor avançado. Se eu clicar aqui no editor avançado, olha só o que ele está me trazendo. Ele está me trazendo justamente, eu não lembro como dar zoom aqui no... bom, não vou conseguir dar zoom, mas espero que vocês estejam vendo aí. Ele está me gerando um código por baixo dos panos. Tá vendo? Ó, cada etapa, ó, o nome da etapa, coluna removida, igual, e o que ele está fazendo. Etapa seguinte, ele está gerando uma nova etapa chamada colunas renomeadas e está pegando como parâmetro o table rename columns e passando a etapa anterior como referência e fazendo uma transformação aqui. Então, ele está pegando essa informação e alterando para essa daqui. Ele está me retornando essa última etapa aqui, como visualização. Então, retorne, né, essa etapa. Então, eu posso fazer aqui no hardcore? Posso vir aqui, aplicar uma nova etapa na unha, fazer, tá? E desenvolver dessa forma, da forma hardcore, tá? Ou então de forma visual, que é bem mais friendly, né? Então, tudo que eu estou fazendo aqui, ele está gerando novas etapas aqui, tá? E aí, qual que é a magia disso, né? Sempre quando ele atualizar o Power BI, ele vai vir aqui nessa tabela e aplicar etapa por etapa. Então, ele vai fazer um processo de transformação. Ele tem gravado essa sequência. Então, ele fala, ó, toda vez que eu precisar atualizar, eu vou ter que ir lá na fonte, vou ter que colocar a navegação, vou ter que remover a coluna cotação venda e vou ter que renomear a coluna cotação compra para cotação, tá? Isso você determina e ele sempre vai seguir esse modus operandi, tá? Aqui também
Pedro, Oi, tem uma pergunta do Emanuel. pode Desculpa falar, interromper. Emanuel. No modo de hardcore ali, com o copiloto, você acha que vai ser possível trazer a sintaxe já também para quem prefere atuar por aquele lado já com a ajuda do copiloto? Ó, o copiloto, na próxima versão, a versão de julho, já vai vir o Copilot, o copiloto, embutido no Power BI Desktop. Isso é uma das grandes novidades também. Além de ter o copiloto lá no Power BI online, vai ter o Power BI o copiloto no Power BI Desktop. Para quê? Para auxiliar na criação de medidas, tá? Eu não vi nada referente à linguagem M, tá? Mas eu, por exemplo, eu já uso o chat GPT às vezes para fazer funções M para mim. Quando eu tô mais com preguiça ali, eu falo, chat GPT, faz uma transformação aqui, gera um código, ele já gera o código. Tá? Então, tende a não. Tende a, nas atualizações futuras, sim, tá? Porque o copiloto já vai chegar para o Power BI Desktop. Pelo que eu li, para a DAX. No momento ali, a priori, né? Somente para a DAX. Mas depois, com certeza, a Microsoft vai expandir para a linguagem M, porque ela sabe que a linguagem M, inclusive, é o calcanhar de Aquiles de muita analista de dados, porque é uma linguagem muito mais complexa, né? Se a gente olha a sintaxe aqui, pô, não é que nem o Excel, né? Então, table.rename columns, e ele ainda é case sensitive, né? É sensitive case ou case sensitive? Não lembro qual que é a ordem que fala. Mas, então, quando eu estou escrevendo uma função, perceba que aqui, ó, deixa eu colar num bloco de notas, essa funçãozinha aqui. Perceba que, na função aqui, o table, o T do table, o R do rename e o C do columns está em letra maiúscula, e o resto está minúsculo. Quando eu estou escrevendo, eu tenho que seguir essa regra, tá? Que é o que a gente chama de case sensitive. Ou seja, se porventura eu vier aqui e colocar o R minúsculo, ele não vai reconhecer, tá? Então, ó, propositalmente, eu vou vir aqui e colocar o R minúsculo, tá? Vou pedir para dar um concluir. Olha só, me apitou o erro. Então, isso dificulta bastante, tá? Porque além da sintaxe, você conhecer da programação, você ainda tem esse caso. Você não pode escrever de qualquer forma. No DAX, não. Se eu escrever, por exemplo, sun, tudo maiúsculo, ele vai reconhecer. Se eu escrever sun, tudo minúsculo, ele vai reconhecer. Se eu escrever sun, S maiúsculo e o resto minúsculo, ele vai reconhecer do mesmo jeito, tá? Mas aqui não. Aqui tem que seguir essa regra, tá? Então é o que realmente, se tiver o Copilot aí para M, vai facilitar demais, tá? Desenvolver algumas funções mais complexas, tá? Além de tudo, Obrigado. de Pedrão, nada. posso Oi, só aproveitar o gancho? óbvio. Eu como leigo, né, na minha área de dados, quando eu vou fazer alguma transformação em Power Query, normalmente eu faço via interface mesmo, né? E alguns casos específicos, aí eu recorro ali à parte da linguagem M. Vocês que trabalham, né, isso num nível mais avançado, é normal vocês trabalharem a maior parte do tempo usando a linguagem M ou vocês também aproveitam bastante da interface e aí quando é necessário, somente aí vocês recorrem Uhum. à linguagem? Somente quando é necessário, tá? Uhum, Tem uns detalhes técnicos que com o tempo a gente vai aprendendo, para otimizar a etapa, agrupamento de etapas e tal. E também uma parte mais hardcore, que é tipo recursividade, fazer coisa em uhum, looping. Aí envolve mas é raro, tá? A maior parte eu uso interface mesmo, tá? legal. Interface mesmo. E olha só que legal. Eu vou carregar outra tabela, eu vou carregar uma tabela de Excel aqui, tá? Pasta de trabalho do Excel. Vou carregar ela aqui. Deixa eu localizar essa base de demandas aqui, que eu já deixei preparado. Ele vai ler essa tabela para mim e vai trazer tudo que tem dentro dela, tá?
E olha só que legal, ele reconheceu que dentro desse Excel eu tenho tanto planilha quanto tabelas. Que dentro do Excel eu posso ir lá, selecionar um range, né? Deixa eu abrir o Excel aqui para vocês verem como está. Base de demandas. Eu posso selecionar um range ali e fazer uma tabela desses dados. Então, olha só. Aqui eu tenho tabela, né? Eu fiz uma tabela em cima desses dados. É tanto que se eu clico em cima, aparece aqui, ó, design de tabela, tá? Deixa eu fixar e eu dei um nome para essa tabela. Porque com o tempo a gente aprende que trabalhar com tabelas é bem melhor trabalhar com tabelas no Excel. Até porque se eu quero aqui rapidamente vir aqui fazer uma soma, por exemplo, dessa coluna orçamento aqui, eu posso vir aqui simplesmente, botão direito, análise rápida, e falar para ele, eu quero totais, eu quero a soma. Olha só. Então, tem uma vantagem em trabalhar com tabelas no Excel, né? Posso fazer mini gráficos e tudo mais. Então, quando você gera uma tabela, você aumenta aí a capacidade de trabalhar com Excel, tá? Mas aí, quando eu leio, ele reconhece que eu tenho a base, os dados puros e eu tenho os dados em tabela, tá? E eu posso optar por qual eu quero carregar. Eu sempre opto por usar os dados aqui da tabela, tá? Então, por exemplo, eu tenho a minha tabela aqui, a minha tabela principal, só que o responsável, olha só, responsável, eu tenho um número aqui. Eu não tenho um nome, né? Quem é um responsável? Responsável 1, responsável 10, categoria 1, categoria 12, o que significa isso, né? Porque além de eu ter essa tabela, eu tenho outra tabela que é o que a gente chama de tabela dimensão, que no mundo corporativo é tabela auxiliar, né? Que ali eu posso pegar um PROC, posso fazer um PROC dessas tabelas, né? Então, olha só, o departamentos, ele tá aqui, ó, departamentos, ID 1, 2, 3, 4, 5, né? E o nome do departamento. Comprador, eu tenho aqui comprador 1, comprador 10, né? Tudo representado pelo ID. Foi o que eu falei na aula anterior, né? Para eu fazer um relacionamento entre tabelas, eu preciso entender quais que são as chaves, né? Nesse caso, então, no caso aqui do responsável, que é o comprador, nesse exemplo, a chave é esse responsável ID aqui, né? Esse ID. Então, eu sei que eu preciso relacionar por esse campo, tá? Então, vou fazer o seguinte, ó, vou carregar tudo aqui. Carregar, eu posso selecionar tudo que eu preciso, que eu quero importar. Dou um OK. E ele vai fazer a leitura e trouxe aqui para mim, tá? Essa tabela que eu trouxe do SQL, eu não quero mais, posso excluir. Vou trabalhar só com esses dados aqui, tá? Então, olha só. De cara, eu posso... Ele gera... O Power BI, todo dado que você carrega, ele tenta fazer uma interpretação do tipo de coluna daquele dado. Então, olha só. Na coluna demanda, tá vendo que tem aqui ó, um ABC? Porque ele, com base no conteúdo dessa coluna, ele entendeu que essa coluna é uma coluna de texto. O responsável ID, como só tem numérico, ele já entendeu que é uma coluna de número inteiro. Por isso que ele colocou aqui 1, 2, 3. E assim ele fez com todos, ó. ABC, né, que é o campo, que é o texto. Aqui onde está a data, ele já colocou aqui o calendáriozinho, indicando que é uma coluna de data. E assim por diante. Só que eu posso vir aqui muito bem, ó, clicar aqui e falar, não, então, mas esse campo, calma aí, Power BI, esse campo aqui é um número, ok, mas eu não quero ele como um número. Eu quero ele como uma data. Eu posso vir aqui, ó, e alterar o tipo. E olha o tanto de opção que eu tenho. Número decimal, decimal fixo, número inteiro, percentual, data e hora, data, só hora, a hum, data barra hora barra fuso horário, duração, que é em minutos, segundos, né, quando você tem, tipo texto, tipo booleano, se é true ou false, tipo binário. Então eu quero falar para ele, ó, isso daqui é um tipo texto. Ele vai falar para mim, ó, você está querendo alterar a coluna. O que você deseja fazer? Você deseja
eu estou na etapa aqui tipo alterado. Você deseja pegar essa etapa atual e substituir a alteração que eu já fiz, ou você quer adicionar uma nova etapa, preservando a etapa atual? Eu posso falar para ele aqui, ó, eu quero substituir essa etapa, substituir o atual. E olha só, sem criar uma nova etapa aqui, porque nessa etapa ele está aplicando o código, o que ele fez? Ele veio aqui a nível de código e pegou, ele falou, é o responsável ID que você quer alterar o tipo para texto, então ele veio aqui, em vez de gerar uma nova etapa, ele só veio aqui e mudou o código, tá? E agora essa minha coluna que é do tipo texto, olha só, ela tá como um ABC. Quero voltar pro inteiro, ok. Voltei pro inteiro, posso pedir para substituir, tá? Então, é assim, automaticamente o Power BI ele sempre vai tentar adivinhar qual o tipo da coluna. Isso facilita o seu trabalho, facilita, ok. Às vezes ele pode não ser tão assertivo, né? Mas na maioria das vezes, se é de um Excel, pô, o Excel você poliu ali, ou do SharePoint, de um banco de dados que o dado tá mais trabalhado, tá mais bonitinho, tal, tá polido, vai tranquilo. O Power BI vai identificar e você não vai ter dor de cabeça. Agora, se pegou, pô, uma planilha toda desconfigurada, onde num campo data a pessoa coloca. Porque acontece muito disso, né? Quem não viveu isso, viverá, né? Você tem uma coluna aqui chamada data, né? A data, você fala, ó, isso daqui é data. Aí você tem aqui, ó, 1 de 2023. Você tem várias datas, tá? A pessoa vai preenchendo a data. Aí, porventura, esse daqui não tem data. Em vez da pessoa deixar em branco, o que que ela faz? Coloca um traço. Cara, isso daí já matou. Já matou essa interpretação do Power BI, já vai dar errado. Na verdade, isso daqui é que não é o correto. As pessoas têm um hábito de fazer isso, né? Eu tenho aqui valor. Aí aqui, pô, aqui é 1000, né? Aqui é 1000. Aqui é 100, aqui é 150, aqui é 200. Aí onde não tem valor, ela vai lá e coloca o traço. Traço é diferente de número. Isso nem computador mais avançado ele vai adivinhar que esse traço que você colocou, na verdade, você queria se referir a um valor nulo. Não existe aquele valor. Pô, ou eu coloco zero, ou eu deixo em branco. Mas não mesclem os tipos de dados. Ou seja, se eu tenho uma coluna de valor, eu não vou lá e colocar não tem. Você já matou essa parte lógica. Você consegue tratar isso daqui? Consegue, tá? Mas aí você vai ter que fazer mais tratamentos aqui no Power Query, que dependendo do volume de dados, pensa assim, cada etapa que você está aplicando aqui, isso consome recursos na hora de processar. Então, se eu tenho aqui um modelo, uma base que eu precisei fazer 30 tratamentos para conseguir deixar ela mais clarificada, toda vez ele vai ter que percorrer essas 30 etapas. Ele vai percorrer numa velocidade absurda? Vai, porque o motor do Power BI é extraordinário. Mas conforme seu projeto vai crescendo, pensando na posteridade desse projeto, pensando que essa base que eu tenho hoje tem um volume X, amanhã pode ter o dobro, o quíntuplo, o sextuplo. Rapidamente, eu tenho que pensar também no viés de performance, dependendo do volume de dados. Aqui eu estou trabalhando com 1000 registros, ok. Eu estou trabalhando com 10 milhões de registros, e acontece, tá? 10 milhões registros na casa de bilhões, já vi, tá? Cara, qualquer vírgula, é que nem quando você está em alta velocidade com o carro, né? Você está com o carro a, sei lá, 20 por hora, você passou no buraco, pô, aquilo vai danificar pouquíssimo o seu carro. Agora você está a 150 por hora, qualquer pedrinha no caminho, você vai tirar a estabilidade do seu carro. Por quê? Volume, né? Então, quanto maior o volume, qualquer vírgula que você precisa fazer de modificação, isso já está requerendo uma perda de performance, tá? Então, aqui eu tenho várias opções, tá, para tratamento.
E aqui eu tenho as outras tabelas, tá? Eu posso vir aqui renomear essa tabela, vou falar tabela, fato, compras, relatório, tá? Posso vir aqui, posso renomear, posso ir organizando, né? Isso daqui por grupos, né? Então eu tenho, pô, isso daqui ele representa um relatório. Aí eu quero importar outro relatório, sei lá. E assim, o Power BI ele trabalha com múltiplas conexões, tá? Então aqui eu importei um Excel, por exemplo. Mas agora eu tenho uma outra base que eu preciso trazer para cá porque vai compor minha análise e é um CSV, por exemplo. Pô, legal. Vou pegar, vir aqui, importar esse CSV. Olha só. Ele leu. Se eu der um OK aqui, importei esse meu CSV aqui. A forma que ele interpretou, da mesma forma, ele já reconheceu, né, os separadores, reconheceu o tipo e tudo mais. Pô, quero trazer uma outra fonte. Vou trazer aqui um SharePoint. Vou pegar aqui SharePoint. Lista do SharePoint online. Deixa eu me conectar aqui. E ele vai pedir o URL do site. Ok, deixa eu vir aqui no meu SharePoint. Vou pegar uma lista anyway que eu tenho aqui. E aí eu posso ter 20, 30 fontes diferentes, não importa. Essa é a ideia do Power BI, ou seja, dados oriundos de diversas fontes que eles vão se combinar para gerar valor, tá? Então tem essa lista aqui. Deixa eu só copiar até aqui. E vou falar para ele, ó, eu quero importar essa minha lista aqui também. Ele vai pedir aqui minha conta. Posso vir aqui e fazer o meu login. Ele vai pedir aqui para eu logar com minha conta, beleza? Falar para ele que é essa conta. Ele fala, ó, você está conectado. Beleza, conectar. Será que ele vai importar? Deu um erro, mas é um erro aqui de... Eu acho que essa minha versão aqui está com problema. Deixa eu ver se eu consigo... Não, ele não vai deixar. Legal. Bacana, né? Deixa eu... Pô, eu acho que tá com essa meu setup aqui, eu preciso reinstalar. Mas beleza, se eu quisesse trazer do SharePoint, eu poderia. Posso trazer do SQL, posso trazer, né, como eu fiz aqui, pô, agora eu quero uma base aqui do SQL. WPV, DB25, do meu banco aqui, né? Data Coach. Opa, escrevi tudo errado aqui. Reconsiderem, coach. Inclusive, ó, deixa eu voltar aqui, que eu digitei errado. Inclusive, no SQL, em bancos de dados, a gente tem uma função muito legal aqui, né? Que olha só, eu tenho dois modos de importação. Eu tenho o modo importar e o modo direct query, tá? O modo importar, quando eu leio aqueles dados, o que ele faz? Ele pega aqueles dados e traz localmente. Ele vai armazenar com ele esses dados. O modo direct query, ele não armazena os dados. A cada interação que eu vou fazer no meu relatório, ele vai lá na fonte, lê aquela informação e traz o resultado. O porquê, aí qual que é a diferença? Em que momento eu vou usar o import mode e direct query? Pensa assim, eu tenho uma base com 50 milhões de registros. Se eu importar isso para o meu modelo, ele vai ficar extremamente pesado. Por mais que o mecanismo de compreensão do Power BI seja muito bom, eu já vi, por exemplo, ele pegar 110 gigas de dados e transformar em um arquivo de 1 giga. Ele comprimiu 109 gigas. É um poder absurdo de compreensão que ele tem. Porém, dependendo o Power BI ele tem uma limitação. Você não pode ter um modelo acima de 1 giga. Ou seja, o seu arquivo, o seu projeto, ele não pode ter mais de 1 giga. Dependendo também da licença, mas a priori não pode ultrapassar 1 giga.
Então, se eu tenho um volume muito grande de dados, compensa mais eu fazer o Direct Query, porque o Direct Query ele não vai armazenar esses dados com ele. Então, o seu modelo vai ter kbytes, vai ter 1 mega. Só que, ao mesmo ele vai trazer milhões de registros sem armazenar. E essa é a sacada. Então, quando a gente está falando na escala de milhões e milhões de registros, é mais viável usar um Direct Query do que um Import Mode. Agora, quando eu estou falando de 1 milhão de registros, 50 registros, 50 mil registros, pô, vou importar e não vai ter problema nenhum, tá? Então aqui eu vou usar o modo importar. Aqui eu vou falar que é o conexão via Windows, ok. Vou pegar minha tabela aqui, cotação do dólar. E olha só, então aqui eu já tenho 3 tipos de dados. Eu tenho Excel, eu tenho CSV, que CSV é diferente de Excel, tá? Por mais que você geralmente abra um CSV no Excel, o CSV não é um tipo de dado do Office, tá? É tanto que você pode abrir um CSV no bloco de notas, tá? Então, o CSV é diferente de Excel, tá? Então, eu tenho o Excel, tenho o CSV, tenho um SQL. Pô, eu quero fazer um web scraping. O que é um web scraping? Pô, é maravilhoso trabalhar com Power BI por causa dessas possibilidades. Vamos lá. Eu quero pegar uma lista de estados brasileiros. Estados brasileiros. Quero pegar uma lista aqui. Vamos ver se eu tenho algum site aqui que tem essa lista. Olha só, que legal. Esse é o exemplo perfeito. Eu tenho um site aqui que ele já tem uma tabela de estado e sigla. Aí eu preciso fazer um trabalho de pegar estados e siglas. E eu vou criar uma tabela para isso? Não, eu posso vir aqui simplesmente fazer um web scraping, que é uma raspagem de dados, ou seja, já tem um site aqui que já tem essa informação pronta. Eu posso simplesmente vir aqui, ó, copiar esse site, vir no Power BI, falar para ele, ó, eu quero importar um dado da web, colar essa URL, e o que ele vai fazer? Ele vai ler esse site, ó, vou falar que eu quero me autenticar de forma anônima, ele vai ler esse site, vai ler toda a estrutura que tem nesse site e vai me trazer as tabelas que tem ali. Porque você concorda que isso daqui é uma tabela dentro do site, tá? Qual que é a vantagem disso? Cadê ele? Tá lendo ainda? Eu acho que ele acabou ficando... tá aqui ainda. Ele tá lendo. Ele é aí nesse caso ele vai demorar mais um pouquinho. Pensa assim, o primeiro exemplo lá que eu trouxe da semana da terça-feira. Eu preciso trazer dados da FIP. Pô, aí eu preciso atualizar isso constantemente. Faz mais sentido eu ter que todo dia entrar lá no site e baixar um relatório da FIP, pegar um Excel, tal, e carregar. Ou, às vezes, tem a tabela lá da FIP, eu já me plugar naquela tabela, e toda vez que o Power BI atualizar, ele vai lá naquele site, vai lá na FIP, vai ler o que tem de novo lá e vai me trazer. Eu não preciso me preocupar com a atualização disso, tá? Ele leu e ele achou, olha só, 7 tabelas. E ele tá me dando 2 tabelas aqui como cabeçalho, né? E 5 tabelas sugeridas. Eu posso clicar e ver o que ele retorna. Olha só. De primeira, cliquei na tabela 1 e olha só o que ele me retornou aqui. Justamente o que eu preciso. Posso selecionar, dar um OK e pronto. Ele trouxe esse dado que está lá no site. Quando ele for atualizar, ele vai atualizar lá no site. Olha só o código dele. Ele está pegando e ele vai fazer uma consulta nesse site toda vez que eu precisar atualizar essa tabela. Amanhã, porventura, sei lá, quebraram São Paulo, virou 2 estados, né? Vai mudar. Pô, eu não preciso vir aqui e me preocupar em atualizar. O site lá vai atualizar e já vai trazer essa informação para o Power BI, tá? E olha só que legal. Aqui, vocês estão vendo que
o que seria o cabeçalho da tabela, que é estado e sigla, ele considerou como linha aqui, né? E, pô, eu não queria que ele considerasse como linha, eu queria que ele considerasse como cabeçalho. Eu posso vir aqui, ó, quando ele não faz isso automaticamente, tá? Porque o Power BI ele faz isso automaticamente, então perceba, nesses relatórios ele já identificou o cabeçalho. O porquê? O cabeçalho, ele não é considerado como um registro. Então, por isso que ele chama de promover linhas a cabeçalho, tá? Então, aqui, a gente sempre tem que deixar o que é cabeçalho aqui como cabeçalho mesmo. Nesse caso, como ele leu lá do site e tal, ele não conseguiu interpretar que isso daqui era um cabeçalho. Talvez da forma que isso daqui foi construída, no código HTML. Se no código HTML o pessoal tivesse se preocupado lá, o desenvolvedor, em setar isso daqui como cabeçalho, ele já ia interpretar e já ia ler. Mas eu posso vir aqui, ó, usar a primeira linha como cabeçalho. E olha só o que ele vai fazer aqui, ó. Ele está dessa forma. Vou clicar. Olha só o que ele fez. Ele promoveu, ele subiu esse registro que estava na primeira linha, agora ele trouxe para o cabeçalho, tá? E aqui eu tenho a minha tabela de estados. Então, estados federativos. Pedro, Federativos. Oi. tirar uma dúvida rápida aí em essa Pode. conexão com a web. Ali, quando você se conecta, ele pergunta como você quer se conectar, anônimo ou com alguma autenticação. Essa autenticação serviria para algum ambiente controlado? Por exemplo, Isso. legal, beleza. Se eu estou entrando API. numa intranet, alguma coisa assim, perfeito. É mais para consulta via API, tá? Porque Ah, esse tá, web, ele é um conector genérico. Então aqui tá, eu posso passar uma API para ele, como URL. E aí, essa API, ela precisa de um token, né? Tem um token lá, um secret token. Então, uhum, ali eu tenho as opções. Eu posso colocar o secret token para me conectar, tá? perfeito, beleza. Falando em API, vamos lá. Eu tenho aqui cotação dólar API Olinda. Eu sempre uso esse como referência, eu acho bem legal. O Banco Central tem um API para eu consultar cotação de dólar, cotação de abertura e de compra e venda do dólar, abertura e fechamento, enfim, é do Banco Central. Então vamos lá. Eu tenho um relatório de pagamento, de compra, seja lá o que for. Só que a minha empresa, ela compra ou paga ou exporta, importa em diversas moedas. Então, vou ter o franco euro, vou ter pesos argentinos, vou ter o dólar, vou ter o real. E eu preciso. Só que no meu relatório, para eu fazer uma soma de toda aquela coluna, eu preciso nivelar a moeda, porque se eu somar aquela coluna que tem dólar, euro, vai dar um valor inexistente, né? Que cada um tem uma flutuação. Eu posso vir aqui, trazer dados do Banco Central para o meu relatório e aí cruzar com a informação que eu tenho lá para saber naquela data, aquela moeda, qual que era o valor. E aí eu consegui fazer essa conversão para depois fazer uma soma do valor convertido. É possível, olha só. Ponto de acesso à API. Aqui ele me dá vários tipos de endpoints que eu posso me conectar. Ah, eu quero um relatório por moedas, eu quero um relatório por período, um relatório por data, paridade, enfim. Vou pegar aqui por período. E ele já me traz aqui algumas configurações iniciais. Data inicial, data final. Então vou colocar aqui, ó, que eu quero pegar desde janeiro até, vou colocar aqui até dezembro, porque eu quero que ele fique atualizando até o fim do ano. Vou colocar uma data futura. Vou colocar aqui no máximo, como é um ano, vou colocar 365 registros, porque é uma cotação por dia, né? A gente apenas um valor de fechamento, né? Nesse caso, então o dólar sempre então eu tenho um registro por dia. Então eu poderia colocar, sei lá, 5.000 aqui, independente. Se eu quisesse fazer algum filtro, o tipo de ordenação que eu quero, e eu vou falar para ele, ó, eu quero a cotação de compra, a cotação de venda e a data e hora da cotação. E olha só, ele me gerou uma string aqui embaixo, uma URL. Olha só,
Se a gente pegar essa URL, deixa eu colar no bloco de notas, que aí ele fica maior. Eu tenho o site, ok. Eu tenho o serviço, que está falando aqui, que é o PTAX, que é a cotação. E aqui eu tenho algumas informações da API. E aqui eu tenho os parâmetros, ó, data inicial, data final. Então ele está falando aqui, ó, data inicial, que eu posso até vir aqui alterar na unha. Sei lá, eu não quero 31, eu quero só até dia 1. Posso alterar aqui. Isso daqui eu posso alterar. E os campos. Se eu copiar isso daqui, vir aqui no Power BI, nova fonte da web, colar essa URL aqui, dar um OK. E vou falar para ele que a autenticação é anônima, porque isso daqui é uma API pública. Nem precisei falar. E olha só que legal. Olha o que ele me trouxe aqui, gente. Ele me trouxe a cotação, o valor de compra e a cotação de compra e venda e a data do dólar desde 2/1. Eu coloquei aqui 1/1, só que 1/1 é ano novo, então a B3 lá, enfim, a Nasdaq está fechada. Então ele só tem informação a partir do dia 2/1. E ele trouxe de forma histórica até o dia de hoje. Então hoje o dólar, cotação de compra, fechou a 4,77. Isso daqui, eu posso vir aqui e pedir para remover essa coluna. Eu não quero essa coluna. Aqui, se eu quiser alterar esse campo, eu venho aqui e coloco transformar, né? Renomear. Eu posso dar 2 cliques aqui e falar, ó, cotação compra. E ele está aplicando as etapas aqui, ó. Tudo que eu estou fazendo, ele está aplicando aqui. Vou colocar aqui, ó, cotação venda. E aqui, data, hora. Toda vez que eu atualizar isso daqui, ele vai me trazer a informação do Banco Central. Que parada louca, né? Então é assim que a gente traz múltiplas fontes de dados aqui no Power BI, tá? Nem saí do Power Query ainda. Eu vou dar uma acelerada aqui, senão a gente tem muita coisa para fazer, senão eu vou ter que fazer um intensivão de 1 mês aí para falar tudo sobre o Power BI. Eu vou usar aqui, então, beleza, eu vou tirar essas fontes a mais, mas vocês entenderam que posso trazer infinitas fontes de dados e é comum, tá? No projeto de Business Intelligence, você ter várias fontes de dados, até mesmo do Citizen Developer, que tem um dado que pode vir do SharePoint, outro dado pode estar vindo do Excel, você precisa combar isso daí para gerar um relatório no final ali, tá? Então, beleza, aqui eu tenho os dados, não preciso mexer aqui, porque ele já está bonitinho, mas vocês podem pegar, às vezes, cenários caóticos. Vem aqui, ó, página inicial, fechar e aplicar. A partir desse momento, ele vai fechar o Power Query e vai começar a processar todos esses dados. Ele vai ler, ele vai aplicar todas as etapas, vai ver todos os relacionamentos, tá? E vai carregar isso daqui no Power BI. Agora, somente Power BI. Dependendo do dado, ó, ele pode demorar um pouquinho. Ele leu ali, ó, 1000 linhas, trouxe um resumo. E olha só, aqui, ó, eu tenho os dados aqui já, mas eu posso, se eu quiser visualizar, se eu clicar aqui, eu vejo só a estrutura de colunas desses dados. Eu posso vir aqui, ó, exibição de dados. Clico aqui, agora eu consigo ver todos os dados aqui, ó, bonitinho. Se eu clicar na tabela, eu posso expandir, né? E como eu disse, esses dados, eles precisam estar relacionados. Então, aqui na minha Fato, na minha tabela principal, a coluna, por exemplo, responsável, está representado por um ID aqui, né? Mas eu não queria, eu queria saber quem é esse Beltrano. Então, eu posso vir aqui, ó, na exibição de modelo e ver e relacionar todas essas tabelas. Só que com a inteligência do Power BI, ele já tentou fazer um relacionamento aqui. Só que ele fez um relacionamento errado. Então, eu vou deletar esses relacionamentos aqui, que dessa vez ele não acertou. Geralmente ele acerta, mas geralmente dessa vez ele não acertou. E aí eu posso relacionar essas tabelas. Eu vou fazer com que essas várias tabelas se comuniquem.
Olha só que legal. Então, eu tenho a tabela de categoria e eu tenho a categoria ID. Então, eu vou pegar aqui, eu sei que é esse ID que corresponde a essa coluna. Vou clicar, vou arrastar para cima dessa coluna e vou soltar. E ele já relacionou. Perceba, ó, ele está fazendo um relacionamento aqui, para muitos, nesse sentido. Tá vendo o sentido da setinha? Ou seja, essa tabela filtra essa tabela aqui, tá? Se eu passo o mouse em cima, ele mostra exatamente onde ele está relacionando, tá? Vou fazer outro relacionamento aqui. Classificação da demanda, que possivelmente é o tipo de demanda aqui. Então, vou pegar o ID, arrastar para cá, e ele me fez um outro relacionamento do mesmo tipo, para muitos. E o do comprador, que é o responsável, vou pegar o ID dele, arrastar para cá. Perceba, agora eu estou relacionando essas tabelas. E é o modelo... Ah, falta o departamento. Pedro travou, né? Pá. Vamos esperar Sim. ele voltar? Tomara que ele percebeu, né? Já mandei um zap aqui pra ele. Ah, então tá bom, beleza. Vamos ver aqui, peraí. Ele deve ter caído mesmo, que até o compartilhamento caiu agora, né? Ele deve se conectar daqui a pouquinho de novo. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Cara, foi bug do Teams, que eu tava ouvindo vocês, aí eu ouvi vocês falando, vamos esperar ele voltar. Eu falei, quem voltar? Foi bug do Teams, tá? Me desculpem. A experiência é quase tranquilo, cara. morte, né? Bom, até qual parte vocês viram, perdão? Relacionamentos. Relacionando o Relacionamentos, departamento. beleza. Então, a gente não perdeu nada. Eu tava fazendo os relacionamentos aqui, tá? Então, fiz o relacionamento, isso daqui é o famoso modelo Star Schema, tá? Ou seja, basicamente aqui se assemelha a uma estrela, porque eu tenho uma tabela central e eu tenho tabelas conectadas a essa tabela aqui, tá? Em BI a gente chama de Star Schema e tem outros modelos, Snowflake e tal. Ou então tem o velho e bom tabelão, né? Naquela tabela que eu tenho, na única tabela eu tenho tudo que eu preciso, né? Então eu não preciso fazer esse relacionamento, eu tenho um tabelão ali, eu posso utilizar. Então olha só, agora eu tenho, por exemplo, aqui a coluna comprador, a tabela comprador relacionada com minha tabela principal. Então, se eu quiser agora saber o nome do comprador, eu consigo, porque agora ele está relacionado, tá? Então, olha só, eu vou gerar um gráfico aqui. Vou gerar um gráfico de coluna, tá? Gerar um gráfico de coluna. E aí eu posso, assim como no Excel, clico no gráfico, ele já vai me trazer aqui para a tela, posso redimensionar e posso colocar os eixos aqui. Então, vou falar, ó, no eixo X, por exemplo, eu quero, da minha tabela de comprador, saber o nome do comprador, colocar o nome do comprador. E no eixo Y, eu quero saber aqui da demanda, quero saber a quantidade, a contagem de demandas. E rapidamente, eu tenho o meu relatório, o meu gráfico aqui, e perceba que agora ele está me trazendo o nome do comprador. Posso vir aqui, né, e formatar isso daqui. Então, vou pegar aqui mais opções e vou aumentar o meu eixo X aqui, né? Então tem umas opções aqui. Eu posso formatar, que nem no Excel. Posso formatar o eixo, posso formatar tudo o que eu quiser. Vou aumentar aqui o meu eixo X para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Além de tudo, aqui na minha
No meu rótulo de dados, eu vou habilitar meu rótulo de dados e eu vou aumentar um pouquinho esse rótulo de dados aqui. Então, eu virei em valores e vou colocar aqui. Olha só. Por a coluna estar relacionada, eu consegui puxar o nome do comprador de uma tabela e da tabela principal a quantidade de demandas por comprador. Eu quero outro gráfico. Beleza. Quero outro gráfico. Vou colocar um gráfico de pizza aqui, tá? O gráfico de pizza, ele tem ele tem uma ciência por trás, tá? Então não usem gráfico de pizza em demasia. Daqui a pouco eu vou até colocar um meme para vocês verem. Então eu tenho um gráfico de pizza aqui. Eu vou colocar o departamento. Eu vou colocar a categoria, tá? A categoria, eu vou colocar aqui qual que é o gestor dessa categoria. E aí eu quero o meu valor, novamente aqui, a quantidade de demandas. E olha só. Então, esse daqui ele está pegando da tabela comprador e fazendo a contagem de demandas da tabela compras. E esse daqui ele está pegando da tabela de classificação e também da tabela de compra. Se eu clicar num gráfico, olha só que legal. Ele está filtrando de forma proporcional. Ou seja, tudo isso daqui está se comunicando. Quando eu clico aqui num gráfico, no gráfico de pizza, que está relacionado a essa tabela, ele vem para cá, faz a contagem de demandas, e ele sabe que naquele outro gráfico, ele está filtrando essa tabela, então ambas as tabelas são filtradas com base em uma única informação. E é isso que é o Business Intelligence. Olha que maravilha. Tá? Então, isso daqui eu posso montar um dashboard com base nisso. Eu posso, inclusive, incluir KPIs, ou seja, deixa eu ajustar bonitinho aqui. Isso daqui eu posso formatar, dar um banho de perfumaria, deixar nos trinks. Posso trazer um card aqui, ó. Esse card, ele vai servir para agregar, para sumarizar um valor. Ou seja, eu quero saber a quantidade de demandas. Sem distribuição, sem nada. Eu quero saber o total. Beleza. Seleciona aqui e falo para ele, ó, eu quero que você, o tipo de agregação, eu quero que você faça uma contagem. Beleza. Agora eu tenho um KPI. Se eu filtrar, olha só, tudo vai se movendo conforme o meu filtro. Onde eu clico, tudo interage. Posso trazer vários KPIs para cá. Eu quero trazer mais um KPI de valor. Eu tenho uma coluna lá de valor. Beleza. Então, vou selecionar aqui o orçamento, né? E olha só, 37 bi, que na agregação aqui ele já reconheceu que é soma. Eu não quero soma, eu quero média. Ok. Então a média são 37 milhões. Eu não quero média, eu quero o valor máximo, 99 milhões. Quero o valor mínimo, quero o desvio padrão. Ele tudo, claro, a gente consegue fazer isso através de medidas, que envolve DAX. O DAX, ele é quando eu quero fazer medidas mais avançadas, tá? Então, eu tenho um gráfico aqui. Vamos supor, eu tenho um gráfico aqui de linhas. Então, eu tenho o meu eixo de mês, né? Janeiro, fevereiro, março. E eu tenho um valor que ele varia mês a mês. Só que eu quero esse valor acumulado. Ou eu quero fazer uma curva ABC desse valor. Isso, nativamente, você não vai conseguir fazer. Você vai ter que usar funções próprias para isso. Tá? E a gente pode criar medidas. Então, eu posso vir aqui, ó, clicar em uma tabela qualquer e falar para ele aqui, ó, quero uma nova medida. E aí ele abre uma caixinha para eu escrever minha medida, assim como no Excel. A diferença do Excel é que você não precisa pôr o nome da medida. Aqui eu tenho que colocar. Então, vou colocar aqui valor máximo. E vou usar uma função, max, igual max. E aí eu passo para ele qual coluna. Vou falar ó, que eu quero a coluna, eu acho que eu dei zoom demais aqui. Eu quero
a coluna... Nossa, deixa eu reduzir o zoom que ele... Eu quero a coluna orçamento. Seleciono, fecho os parênteses e dou um Enter. Ele vai criar essa medida para mim. Ó, ele criou a medida. Ele tem até uma calculadorazinha aqui, ó. Ou seja, esse meu valor aqui eu fiz usando medida, tá? Então, beleza. Se eu pegar esse card, vou pegar esse card, vou duplicar ele, arrastar para cá e em cima dele eu vou arrastar minha medida. Vou fazer no modo antigo aqui, que não dá. Ele não está deixando. Adicionar dados. Na minha tabela, vou selecionar a medida. Selecionei aqui, ó, valor máximo. Olha só. Ele está me trazendo. Então, as medidas DAX a gente usa em cenários mais complexos, tá? Então, quero fazer acumulado, eu quero fazer média móvel. Pô, não tem como fazer média móvel aqui de uma forma nativa. Você vê que aqui na agregação, ele só me traz agregações básicas, né? Média, mínimo, máximo, contagem distinta. Ele traz até bastante coisa, né? Mediana e tal. Mas, pô, acumulado, média móvel, aí você já tá querendo demais, né? Média móvel a gente tem que fazer usando funções, tá? Acumulado, fazendo funções. Acumulado anual, month over month, né? Que aí já são coisas, a variação do mês a mês, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho a coluna de datas, eu posso colocar essa coluna de data no meu eixo X lá, ao invés disso daqui, ao invés do nome do comprador, então, posso vir aqui e pedir para ele colocar o meu processo início. E aí eu tenho uma evolução aqui por data, né? Nesse gráfico, dessa forma, não ficou tão legal, mas dependendo do dado que você tem, ele fica bacana, tá? Deixa eu só voltar aqui para o comprador. Além disso, aqui no Power BI Desktop, a gente pode, já aqui, criar um layout móvel, um layout para o mobile. Eu venho aqui em exibição, olha só, layout móvel. Se eu clico, ele já muda aqui a página para mim e é super simples fazer um layout mobile. Ele já trouxe aqui todos os componentes que eu tenho lá. Basicamente, eu só preciso clicar, arrastar e redimensionar. Olha só, eu quero colocar esses dois cards aqui. Aqui embaixo eu quero colocar esse gráfico aqui, bonitinho. Vou ajustar aqui na tela. Olha só, como é simples. Vou arrastar esse outro gráfico. Aquele outro ali eu nem quero. Ó. Pronto. Fiz meu layout mobile. Agora, quando eu publicar esse relatório, o consumidor vai ter duas opções. Vai ter o layout normal e se ela estiver usando o celular, vai para o layout móvel. Não me custou um braço fazer isso daqui. Foi super rápido. Tiro a opção aqui, volto para o layout normal e posso vir aqui e publicar esse meu relatório. Deixa eu entrar com minha conta de desenvolvedor aqui. Peço que vocês fechem o olho para eu colocar minha senha. Eu tô brincando, não precisa fechar o olho, não. Ele vai fazer o login na minha outra conta, né? Eu posso alternar várias contas dentro do Power BI, tá? Não precisa ter um Power BI para uma conta, não. Eu posso logar com várias contas. Então, vou colocar aqui minha conta de desenvolvedor. Vou salvar esse meu relatório. Vou dar um nome para ele. Vou dar aqui aula exemplo. Um nome qualquer. Salvei. E vou publicar esse meu relatório. A página inicial. Agora vamos lá. Usei o Power BI Desktop para conectar a diversas fontes, tratar meus dados, fazer meus relacionamentos, fazer minhas medidas, fazer meus gráficos. Tá pronto. O que eu faço? Eu publico. Preciso publicar isso. Vou publicar onde?
no Power BI Online. Aonde esse Power BI Online, Pedro? Vamos lá. Se eu vier aqui, estou logado na minha conta, no meu Microsoft, no Edge aqui. Então, posso vir aqui, ó, app.powerbi.com. Dou um Enter. Ele já está mudando o nome para o Fabric, né? Ó, perceba que o logotipo dele já está até diferente, mas ainda é o Power BI. Pô, eu preciso entrar toda vez nessa URL? Não. Aqui, ó, no Edge mesmo, né? Tô no Edge, logado com minha conta. Vem aqui, ó, aplicativos, né? Nesse wafflezinho aqui. Posso vir aqui, ó, todos os aplicativos. Ele vai lá para minha conta do Office Online. E aqui eu tenho todos os meus aplicativos disponíveis. Tudo que está contemplado na minha licença. Posso vir aqui, ó, todos os aplicativos. E olha só quem está aqui, ó. Olha só quem está aqui. Olha só quem está aqui. Ou seja, a melhor forma, inclusive, de saber, será que eu já tenho acesso ao Power Apps? Será que eu já tenho, né, minha licença já contempla o Power Automate? Entra na sua conta do Office aí, ó, ele está trazendo tudo que eu tenho. Tem Visio, eu nem uso Visio, mas está na minha conta. Eu tenho ele disponível. SharePoint, Project, tá? E aqui, ó, Power BI. Cliquei, vou vir para essa mesma página aqui. Só que ali eu não precisei digitar no meu navegador, tá? Essa daqui é a tela do Power BI Online. A gente tem a barra aqui lateral e eu tenho os workspaces aqui, né? Posso ter o workspace do financeiro, workspace do RH, enfim, tem um workspace aqui, canal do YouTube. Vou publicar meu dashboard aqui. Perceba, aqui, deixa eu até limpar isso daqui. Não tenho nada aqui, tá vazio esse meu workspace. Virei aqui no Power BI, publicar. Ele vai ler meu workspace e vai falar onde você quer colocar esse dashboard. Canal YouTube. Seleciono e olha só. Publicando, papapá, deu uma travadinha, publicado. Confirmo. Posso até fechar aqui, ó, já meu Power BI. Aqui, vou dar um F5. E olha só. Ah, nem precisei, né? Ele já carregou ali, mas beleza, vamos lá. Dei um F5 e olha só que legal. Ele carregou 2 elementos no meu workspace. Perceba que os 2 elementos têm o mesmo nome, porém, se a gente observar o tipo aqui, ele é diferente. Como eu falei, toda vez que a gente publica um dashboard, ele leva com ele o conjunto de dados, que é o banco de dados daquele dashboard. Porque cada interação que você faz no seu gráfico, ele não está decorando. Ele fala, quando clicar no comprador 10, o número é 12. Não, ele não faz isso. Ele vem aqui rapidamente, consulta e retorna. Mas isso em questão de segundos. Então, o que eu quero acessar de fato é o meu dashboard, que é o meu relatório. E olha só que legal, tá aqui. Tá pronto para eu consumir, só que agora tá na nuvem. Olha só, agora tá pronto para consumir, tá pronto para compartilhar. Posso vir aqui compartilhar e dizer às pessoas que eu quero que tenha acesso aqui, tá? Eu posso conectar pelo Teams. Posso conectar pelo PowerPoint, sim. Você consegue colocar um dashboard dentro de uma apresentação PowerPoint. E o melhor de tudo, você vai interagir com esse dashboard na sua apresentação, como se você estivesse realmente acessando o seu dashboard, tá? Você pode exportar, quero exportar em PDF, quero exportar em PowerPoint. Eu quero fazer uma análise desses dados em Excel. Tem aqui, tá? Eu quero obter insights. Olha só, um pouquinho de inteligência artificial. Só que ele fala aqui que eu preciso de um recurso avançado, que nessa minha conta desenvolvedora eu não tenho. Mas se eu tivesse, ele ia fazer uma varredura nos meus dados e ia fazer várias análises com base nos meus dados. Ele ia me sugerir várias coisas. Ó, Pedro, com base nesses dados aqui, o comprador 7 está com muita demanda, sei lá, ele vai fazer várias análises, tá? Aqui a gente pode dar um full screen, pode fazer várias coisas, apresentação, né? Tá aqui eu posso colocar esse... Pô, eu tô fazendo uma apresentação, tô apresentando esse dashboard.
E aí eu tenho vários elementos na tela, mas eu quero dar enfoque em um gráfico. Posso vir aqui, ó, tela cheia. Tô apresentando, esse gráfico ficou em tela cheia, né? Ou melhor, eu posso vir aqui e falar, ó, eu quero destacar esse gráfico. E olha só, ele ofusca os demais e traz esse para frente. Então, várias funcionalidades, né, para justamente apresentação, para extrair, para prender a atenção das pessoas que estão consumindo. E da mesma forma, clica aqui, interage ali. Eu posso rapidamente pegar esse gráfico aqui, né? Pô, eu quero fazer uma análise detalhada desse gráfico aqui, dessas informações. Quantidade de demandas por comprador. Posso vir aqui, ó, e pedir para ele exportar esses dados. E olha só o que ele vai fazer para mim. Que legal, ó. Falo para ele, eu quero em Excel exportar rapidamente. Ele exportou esses dados para mim já trabalhados, já bonitinho. Olha só que legal. Já fez em tabela. Pô, que a pessoa que vai consumir tem mais afinidade com Excel, então ela prefere fazer as análises dela em Excel. Ok. Não é para você limitar, para você dar opções. O importante é a ação que vai ser tomada aqui, né? O importante é a decisão que ela está tomando com base nesses dados, que esses dados, a outra área, o outro colaborador, o que ele está enxergando é esses mesmos dados. Então, as pessoas começam a falar a mesma língua, tá? Porque quem é do meio corporativo sabe que um problema grande é essa questão de vários relatórios, cada relatório tem uma informação, nenhum se comunica e aí qual que tá certo, né? Não tem nenhum certo, né? Aqui não. As pessoas começam a ter um único ponto de embasamento e facilita essa questão, mitiga essa questão, tá? Eu tenho outras coisas aqui, tá? Assinar relatório, ou seja, eu posso gerar uma assinatura desse relatório, colocar uma frequência por hora, por dia, semana, schedulo aqui o horário, coloca as pessoas que precisam ter acesso a que vão receber essa assinatura, e o que ele vai fazer? Naquele dia, naquele horário, naquela periodicidade, ele vai mandar um e-mail com esse dashboard, no corpo do e-mail vai estar o dashboard. Ou seja, começa a atingir as pessoas, as pontas de diversas formas. Não, diretor, pô, meu diretor não vai ficar acessando o dashboard. Ele não vai, ele não tem tempo para isso. Mas de manhã, cedinho, ele lê o e-mail dele. Opa! Então, quer dizer, ele não vai acessar o dashboard. Mas se eu mandar por e-mail, ele vai ver. Tô atingindo o objetivo, que é a informação chegar a quem deve. Pô, eu tenho um gestor, mas ele vive viajando, não, né, mal abre, manda um e-mail para ele, 30 dias para responder. Mas, cara, olha no WhatsApp, nossa, o cara tá online. Não, então, será que se eu pegar a versão mobile do Power BI e pedir para ele instalar, será que não vai aumentar? Será que ele não vai passar a usar esse dado? É uma análise a ser feita. Pô, tem um Beltrano, nossa, o cara, meu, ele não vive sem PowerPoint. Tudo pro cara é PowerPoint, né? Ele não. Meu, e aí eu faço um baita dashboard aqui e o cara não acessa. Cara, vem aqui, ó. PowerPoint, exportar. Rapidamente, em segundos, ele vai gerar um PPT desse dashboard. Manda pro cara. A informação chegou. Entendeu? Isso é o business intelligence. Sabe? Claro. O ideal é que todo mundo acesse o dashboard? Mas a gente sabe que no dia a dia esse mundo, isso se torna utopia. Então a gente tem que buscar mecanismo de atingir o máximo possível. Olha só, ele exportou um PPT. Eu vou abrir esse PPT aqui. Tô curioso para ver a mágica que ele fez. Tá até criando suspense aqui. Olha só o que ele fez aqui. Ele, além de exportar o dashboard, ele criou uma capa para mim. Ele criou uma capa com informações, o nome do dashboard, a última data de atualização, quando ele foi feito o download, e até um hiperlink aqui se eu quiser acessar o dashboard.
Isso existia muito antes de existir Copilot, antes de existir ChatGPT, tá? Pô, querem PDF. Tá aqui, PDF. Tá? Então, aqui você tem diversas formas. Como eu compartilho com um amiguinho? Tá, tem o meu workspace aqui. Eu venho aqui nas opções, acesso ao workspace, tá? Ou se eu quero pegar o link, né? Eu posso vir aqui em compartilhar, ok. Pegar o link, copiar esse link, tá? Se eu abrir aqui o bloco de notas, vocês vão ver que é um link do Power BI, copiar e mandar para amiguinho. Amiguinho, tá o link de dashboard e tal. Quando ele acessar, né? Ele vai conseguir acessar esse dashboard. Ou pelo Teams, olha só. Botão aqui já fácil. Se eu clicar no Teams, ele já vai abrir no Teams, tá? Mas, via de regra, eu posso vir aqui no Workspace, acesso ao Workspace e adicionar pessoas, tá? Adicionar pessoas aqui. E eu posso determinar o perfil dessa pessoa. Se ela vai ser um administrador, um membro, um contribuidor ou um visualizador, tá? Então, cada tipo de permissão aqui é um level, né? O administrador, ele tem acesso a tudo. Então, ele pode deletar dashboard, ele pode colocar novos dashboards, ele pode inserir, tirar pessoas, isso e aquilo. O membro já começa a ter uma limitação maior. Talvez ele consegue publicar dashboard, mas aí ele não pode deletar, ele não pode inserir pessoas. O contribuidor, muito menos. E o visualizador, ele só vai consumir, tá? Então, dou o perfil aqui, posso colocar várias pessoas aqui, de uma vez só, e adicionar. A partir do momento que adicionar essas pessoas, elas vão lá, entram no Power BI, ou por aqui, ou pelo Teams, que... Assim, quer criar uma adoção rápida das ferramentas, de qualquer ferramenta, do Power Apps, do SharePoint, do Power BI, dica de ouro, Teams. O Teams, ele integra com tudo isso, é a maior facilidade. As pessoas passam, eu passo 80% do meu dia no Teams, interagindo, conversando, né, resolvendo problemas, fazendo reunião. Então, se tem ali, eu estou no Teams aqui, eu não vou abrir meu Teams porque ele é corporativo, mas eu estou no Teams aqui, e tem um painelzinho, né? A barrinha aqui do lado. E aqui tem um íconezinho do Power BI. E eu sei que se eu clicar naquele ícone do Power BI vai me abrir o dashboard. O que é mais fácil? Eu fazer isso. Vou ter que vir aqui. app.powerbi.com ou clicar num link ou abrir meu painel. Usa o Teams. O Teams, você vai conseguir criar uma rápida adoção de qualquer coisa. Ah, eu tenho um aplicativo. Só que as pessoas não estão usando o aplicativo. Mas tem uma equipe lá no Teams, um grupo lá no Teams que o pessoal tá fervendo lá. Vai lá na guia lá, você consegue colocar o aplicativo do Teams lá na guia. O pessoal vai clicar na guia, já vai estar no aplicativo, tá? Ok, estou no meu workspace aqui. Só que aí eu falo, Pedro, tá, beleza, vamos lá. Como eu quero atualizar isso daqui diariamente, como eu vou fazer para atualizar? Né? Eu vou ter que ficar entrando lá no Power BI Desktop, abrindo, dando um refresh, publicando ele atualizado? Não. Tá? Depois que está publicado aqui no Power BI Online, no conjunto de dados, olha só que interessante. Está vendo aqui, ó, atualizado e próxima atualização. A gente ainda não tem próxima atualização, mas eu posso vir aqui, ó, no Power BI, no conjunto de dados e, ó, agendar atualização, tá? Eu agendo a atualização, venho aqui atualizar, só que eu tô sem o meu gateway aqui instalado, tá? O que é gateway? O gateway é o que faz a conexão do seu computador com a nuvem da Microsoft. Isso daí para dados locais. Então, quando eu conectei o meu Excel lá, deixa eu abrir o Power BI Desktop aqui novamente. Quando eu conectei o meu Excel, eu conectei no Excel da minha máquina, tá? Da minha máquina. Isso é um ponto de atenção. Então, assim, tá no Excel da minha máquina. Naturalmente, Power BI é um serviço em cloud. Como ele vai enxergar minha máquina?
preciso fazer uma ponte disso. E aí que entra o Gateway. O Gateway é um software que você instala na sua máquina que ele fica fazendo essa ponte. Aí você fala, Pedro, mas eu vou ter que deixar meu computador ligado para ele fazer essa conexão? Se isso for no seu computador particular, sim. Né? Numa arquitetura normal, geralmente a gente pede para o TI da nossa empresa instalar esse gateway num servidor que está lá disponível 24/7. E aí você coloca suas credenciais lá nesse servidor e esse servidor ele fica responsável por fazer essa conexão sem depender da sua máquina, tá? Então, geralmente é esse percurso que a gente faz, tá? Agora eu vou fazer o seguinte, tá? Esses dados aqui, eles estão na máquina, né? Se eu vier aqui, ó, transformar configurações da fonte de dados, ele vai me falar onde tá. Ó, tá no meu C, dois pontos, user, tal, downloads. O Power BI nunca vai enxergar, tá na minha máquina local, né? Vou fazer o seguinte, vou pegar, vou no meu OneDrive aqui, no meu OneDrive, serviço na nuvem, e vou carregar em algum lugar aqui, ó. Demonstração, vou nessa pasta demonstração e vou pedir para carregar essa minha base, que é o base demandas. Vou pedir para ele carregar aqui, tá? Ele vai demorar uns segundinhos e vai carregar. Legal, carregou. Se eu vier aqui, ó, tô no meu OneDrive. 3 pontinhos, detalhes. E rolar até o fundo, tem aqui, ó, caminho. Vou copiar esse caminho. Copiei. Se eu colar isso daqui no bloco de notas, olha só. Ele gerou um caminho. E olha só o que ele está fazendo aqui, ó. HTTPS, tal. Ou seja, ele está pegando da nuvem. Isso daqui está pegando de um serviço em cloud. Se eu copiar isso daqui e for lá no Power BI da web aqui, né? No conector da web e colar esse meu link, olha só o que ele vai fazer. Falo para ele que eu quero que ele conecte na minha conta organizacional. Afinal, meu OneDrive é corporativo. Passo para ele qual que é a minha conta e dou um conectar. Ele fez a mesma leitura. A diferença é que agora ele está lendo não da minha máquina local, ele está lendo da nuvem, tá? Isso vai ter uma baita diferença e vocês vão ver. Eu vou fazer a correção da conexão aqui rapidinho para a gente não perder tempo, porque eu acho que não quero que a gente exceda aí o time. Vou voltar aqui no Power Query. Vou pegar aqui e vou mudar. Vou mudar. Na verdade, eu vou fazer o seguinte: eu vou tirar essas daqui e vou deixar só essa conexão nova. Deixa eu corrigir aqui rapidinho, para a gente não perder tempo. Lembra, né? Da forma que estava lá no Power BI Online, eu não consigo agendar uma atualização. Ele não libera aqui para mim, tá? Gravem isso. E aqui, beleza. Deixa eu ver se tá da nuvem. Ok, tá da nuvem. Fechar e aplicar. Aí ele quebrou aqui, ok. Porque ele resetou os relacionamentos aqui, possivelmente. Né? Deixa eu deletar esse relacionamento. Deletar. Deixa eu corrigir os relacionamentos aqui. Então, aqui é categoria, vem para cá. Demanda, vem para cá. Departamento, vem para cá. Falta o comprador responsável, né? Vem para cá. Pronto. E aqui eu vou corrigir aqui, falar para ele, ó, que eu quero que você pegue. Beleza. Contagem. Eu vou deixar só esses gráficos aqui, para ser mais rápido aqui, para a gente não perder tempo. Beleza.
Salvei, mudei, agora minha conexão não está mais local, está na nuvem. Vou publicar novamente, tá? Quando eu publico novamente, eu estou publicando, vou sobrescrever aquele projeto. Ó, ele pede, você quer substituir? Quero substituir. Beleza, entendi. Vou fechar aqui meu Power BI e vou voltar no meu Workspace aqui, tá? Vou dar um atualizar. E olha só, quando eu vier aqui no meu conjunto de dados agora, agendar atualização, na parte aqui, ó, de credenciais, ele não precisa mais do gateway, porque agora ele está pegando um da nuvem, ou seja, nuvem com nuvem, ele acessa por si só. Agora, ele não consegue enxergar quando é local e nuvem, né? Aí eu preciso ter um mediador nisso, que é o gateway. Estou aqui, só preciso agora colocar para ele minha credencial. Falar, ó, eu tenho uma credencial e ela é organizacional. Quero conectar no meu serviço da nuvem. Passo para ele qual que é minha conta. E olha só que legal. Agora, se eu clicar em atualizar, eu consigo habilitar aqui a atualização. E consigo dizer para ele, ó, eu quero atualizar diariamente usando o fuso horário de Brasília. Todos esses horários aqui, ó, eu consigo adicionar na conta Pro até 8 horários. Então, eu quero 1h da manhã, 2, 3, 4, e depois eu quero 1h da tarde, 2h da tarde, 6h da tarde e 10h da noite, tá? Se falhar, eu quero que eu receba uma notificação, se porventura der ruim, quero que eu receba a notificação. E se eu quiser colocar contatos adicionais aqui, caso eu esteja ausente, posso colocar. Dou um aplicar. E olha só, se eu voltar agora no meu Workspace, a minha atualização aqui, ó, próxima atualização, tá agendado. Então, no dia 22, às 10h, ele vai atualizar de novo. Mas eu posso vir aqui e forçar uma atualização. Ó, eu tenho um botão aqui, atualizar agora. Posso atualizar. Mas vamos fazer o seguinte, ó. Aqui, quantas demandas tem aqui, ó? 993, né? Vamos fazer o seguinte. Deixa eu abrir ela e inserir novas informações aqui, tá? Vou colocar informações aleatórias total aqui. Deixa eu... lá na linha 900 e pouco. 900, beleza. Vou fazer o seguinte, vou duplicar essas informações. Ó. Ctrl C, Ctrl V. Cresceu. Meu relatório mudou. Novas informações chegaram no meu relatório. Será que se eu vier aqui no Power BI e forçar uma atualização, será que esse número muda? Vamos fazer um teste. Vou clicar aqui, ó, atualizar agora. Olha só. Começou a girar aqui. Ele está indo lá na fonte, buscou e já atualizou. O horário aqui mudou. Será que se agora eu abrir esse dashboard, lembra? 993. Será que se eu abrir esse dashboard aqui agora, porventura, esse número mudou? F5, obviamente. Excel pode ter um delay. Deixa eu pedir para atualizar de novo. Porque esses serviços estão tudo na nuvem, né? Então, às vezes ele tá gravando ainda, eu já estou atualizando, então ele nesse time ele teve um delay. Pronto. Aumentou. Mudou agora. Não é mais 993, 1.100. Então é isso. Construí o dashboard, pluguei na minha base, todas as novas informações que tiverem naquela base, quando ele atualizar novamente, ele vai reprocessar, vai aplicar todas as regras do Power Query, papapá, papapá. Ou seja, eu só fiz isso uma vez, tá? Agora, se eu deixar infinitamente isso daqui atualizando, enquanto as informações, se não tiver nenhuma mudança, ele vai trazer a mesma mudança. Se tiver uma nova linha aqui, ele vai aumentar, vai levar essa informação para o BI. Certo? Falando do gráfico de pizza, tem um meme muito legal. Porque assim, gráfico de pizza, tem gente que usa em demasia.
E aí circulou recentemente esse gráfico dos 501 gols do elenco do Flamengo. Cara, assim, isso não faz o menor sentido. A pessoa que olhar isso daqui, ela não consegue tirar conclusão nenhuma. Primeiro, que até achar quem é esse vermelho aqui, porque esse vermelho é diferente desse, né? Qual vermelho que é aqui, gente? E esse daqui, se eu quiser saber desse roxo aqui, quem é esse roxo, meu Deus? É o Vidal? Então, assim, gráfico de pizza é algo que tem que ser usado com atenção, tá? É tanto que tem um livro, tá? Que é Storytelling com dados. Que justamente existe uma ciência por trás dessas visualizações. Cada gráfico ele tem um motivo, ele veio com um propósito. Então, assim, pô, eu vou apresentar um gráfico financeiro. Faz sentido, às vezes, eu colocar num gráfico de bolhas? Geralmente, gráfico financeiro, pô, tem que estar na linha do tempo, tem que ser um eixo de dados. Então, existe uma ciência por trás de cada informação que você quer apresentar. O nome disso é storytelling. E esse livro aqui, ó, Storytelling com Dados, é o principal livro, a principal referência dos analistas de dados, tá? Então, se você quer se aprofundar. E também cuidado com a informação, né? Olha esse outro meme aqui. Isso aconteceu, tá, gente? O pessoal foi apresentar uma previsão do tempo, que obviamente tinha um BI por trás disso, só que eles não se preocuparam com a informação e acabou tendo informações nulas aqui, né? Isso é um erro grave, né? Se apresentar uma informação nula, às vezes você já coloca em xeque o seu projeto. A pessoa fala, ó, seu dashboard está errado. Às vezes não está errado, foi um detalhe que você deixou passar. Mas se a pessoa ela quer te ferrar, ela fala, ó, seu dashboard está errado. Descarta. Não dá certo. Falei que não dava certo isso, tá? Então cuidado, tá? Quis trazer esses memes aí porque são casos bem engraçados e que ocorreram recentemente, tá? Gente, espero, assim, ter novamente, né? Pego na pontinha do iceberg, é muita coisa, é um mundo, né? Um universo grande demais. Tivesse que falar aqui, ia ficar horas e horas e horas. Eu tentei fazer um processo 360 aí, desde a construção até a publicação. Vocês viram mais de possibilidades, pô, conectar API, web scraping, pô, web scraping, assim, tem informação pronta lá, eu já trago isso, entendeu? Não tem que ficar criando tabela local, pô, fazendo na unha. Então, dá para trazer, pô, preciso trazer um indicador, o IGPM. Tem lá no site lá da Fundação Getúlio Vargas, faz o web scraping de lá, sabe? Ah, o Banco Central, pô, tem uma API, eu não preciso ficar toda hora baixando um relatório atualizado da cotação do. Não, vai lá. Toda vez que for atualizar o Power BI, vai lá, ó. E aí, eu automatizei meu relatório. Bola para frente. Qual que é o próximo projeto que a gente tem aí? É isso. É o pessoal que usa Selenium aí, né, no Python e outras linguagens, né, para extrair as informações aí de vários lugares. Às vezes você nem precisa, né, porque você tem essa funcionalidade dentro do É. próprio Power BI, né? Selenium RPA, robozinho, o robô, vai ser, mas assim, eu tenho um sistema muito antigo, esse sistema não tem suporte, é um sistema que a empresa às vezes pagou um desenvolvedor para fazer e tem um relatório lá, precisa extrair. Pô, esse sistema naturalmente tende a não ter uma API, tende a não ter evoluído, né? Então, às vezes, a única forma de fazer é ir lá manualmente extrair. Para você não ter esse desgaste, às vezes compensa fazer um robozinho que vai lá, tal. Então, são nesses casos. Na maioria dos outros casos, você vai conseguir se conectar numa API, vai fazer uma raspagem de dados e vai resolver sua vida. Show de bola, Pedrão. Antes da gente abrir para perguntas, cara, eu queria só pedir pro pessoal e quem quiser fazer a foto, vou tirar o print aqui Faz agora. a pose. Aí Olha o flash. quem tiver no jeito aí, vamos abrir a câmera aí para fazer a foto, vai sair lá na página do Zero to Hero. Ô, louco, o Marco Antônio tá até fazendo a propaganda aí, ó, da empresa aí, ó.
Olha lá. Trabalho na Record. Aí sim. Fazer aquela contagem aqui. Então, o pessoal se prepara aí. Vou fazer o 3, 2, 1. 3, 2, 1. Boa. Gente, fique à vontade, perguntem. Vamos lá, vamos matar essas dúvidas aí. Ó, o Márcios tem uma dúvida aí. Fala, Márcios. Fala, Pedro. Boa explanação, cara. Uma visão geral muito interessante. Estava aqui quietinho, escutando. Uma coisa que eu achei que poderia ser comentado e você pode dar um aval sobre isso aí é sobre o gerenciador de parâmetros. Quando você conecta o BI a, a, a um arquivo, né? E de repente, você pode já deixar uma parte do caminho pronto, né? Isso eu tenho usado bastante, porque às vezes a gente precisa fazer o que é necessário quando não se tem tanta licença disponível. Aí eu já deixo aquilo ali preparado para caso precise de alguma modificação, pelo menos o arquivo do BI e os dados estão numa mesma pasta, né? Uhum. E outra coisa que eu acho muito bacana é quando você conecta em Excel, e esse Excel está online, você pegar aquele caminho da informação que o caminho do BI, da base do Excel, é uma URL. Então, Uhum. esses dois cenários eu acho muito interessante. Não sei se é possível Sim, mostrar ou sim. se você quer fazer um comentário adicional nisso aí. Tem várias. No desenvolvimento, tá? O que o Márcio quis dizer, isso é comum mesmo. Vamos supor assim: eu quero fazer um dashboard trazendo de uma base de dados, só que essa base de dados tem 50 milhões de registros. Talvez se eu importar isso tudo de uma vez, cara, eu já pesei, minha máquina vai travar, né? O que eu faço? Eu importo uma amostragem desses dados. Ao invés de eu trazer os 50 milhões, com 1.000 registros, eu vou conseguir já criar meu dashboard. Então, é muito comum a gente criar parâmetros para rapidamente conseguir alternar essas bases. Então, enquanto eu estou desenvolvendo aqui, eu vou colocar uma conexão que vai apontar lá para minha base de QA, que vai ter 1.000 linhas só. Desenvolvi. Depois que eu desenvolvi, eu consigo trocar, que aí é o que vai lá que vai pro dashboard final, é aquela base lá de 50 milhões de registros. Então, para o meu desenvolvimento, facilita, eu pego um dado amostral, né? Em vez de pegar um dado completo, tá? Isso é mais. Eu vejo mais funcionalidade na questão de desenvolvimento mesmo. Embora, tá? No Power BI Online, a gente tem um pipeline de desenvolvimento, que já é próprio para isso. Pipeline eu crio um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de homologação e um ambiente de produção. E em cada ambiente, ele já faz uma troca automática de conexão. Então, eu posso falar, ó, quando a pessoa estiver no ambiente de desenvolvimento, ela vai se conectar no banco de dados lá que é AS, que é limitado, é 1.000 linhas. Quando for para homologação, quem vai homologar precisa de um dado amostral maior. Então, eu vou liberar 50 mil registros. E quando entrar em produção, aí vai o full, vai os 50 milhões. Então, pipeline serve ele já tem essa inteligência de fazer essas trocas cada vez que ele vai avançando o estágio. Pô, saiu de desenvolvimento, vai para o QAS. Então, ele já vai fazendo essa troca. Fala, Andrei. Opa, valeu, cara. Eu na empresa eu tô migrando recentemente alguns relatórios para Power BI, mas já peguei alguns insights aqui. Essa atualização automática aí para mim vai salvar o dia, eu não preciso mais publicar todos os dias. Cara, a minha dúvida está relacionada a DAX, tá? Às vezes, volta e meia, tem algum problema similar ao que tem no Excel em referência circular, algo similar a isso. E que eu eu vejo lá, às vezes, tem até situações que eu não consegui resolver ainda, em que são tabelas conectadas, né?
estão ali no relacionamento, porém ele informa ali uma dependência circular, sendo que eu conectei somente o ID mesmo, né? Eu tenho ali o ID das tabelas, e é a única coisa que eu tenho conectando essas duas tabelas, e ele dá para mim uma dependência circular. Por exemplo, eu tenho aqui o pedido recebido e o pedido faturado. Isso eu tenho, e aí eu tenho o gap, eu tenho o que eu não faturei. E quando eu vou fazer uma conta para poder fazer a tabela de pedidos e a tabela dos faturados, ele eventualmente ele me dá uma dependência circular, que é como ele chama lá. E aí eu não sei se pode ter alguma quebra em relação ao relacionamento dessas tabelas, entendeu? Depois, se você quiser até mandar um print, porque eu acho que eu nunca passei por isso, não. Tá. Provavelmente eu estou fazendo alguma coisa de relacionamento que esteja pegando. A minha dúvida. Geralmente o que eu, na minha cabeça, acho que quando eu tive um problema de relacionamento circular, é que eu tinha uma tabela que estava relacionando outra tabela, e essa outra tabela estava relacionando a primeira tabela. Então, Sim, que é o que pode acontece no Excel normalmente, né? acontece, né? Acontece, e às vezes no modelo de dados, quando ele aumenta, tipo, tem sei lá, 30 tabelas, né? Isso acontece, né? Sim, Vai incorporar. Aí você pode acabar ali de forma não intencional fazendo essa referência essa referência. circular, né? Por isso Tá. que o Star Schema é o melhor esquema que tem, né? Porque eu tenho a tabela e eu sei que essa tabela não tem nada antes dela e ela sempre vai se ligar a um único ponto. O Se Star conectam Schema é a o ela. modelo mais seguro de se trabalhar. Não, perfeito. Eu vou avaliar e qualquer coisa eu te dou um toque no Beleza, Insta. combinado. Valeu. Mais dúvidas, pessoal? Ô Pedro, vou aproveitar É. essa pergunta que foi feita. A gente falou de Star Schema e você mencionou o tabelão, né? O cenário ideal é a gente ter uma base de dados normalizada ali para a gente fazer as consultas, ou existem cenários que a otimização é a gente ter uma consulta. Eu acho que o Léo travou só para vocês também. Mas eu acho que eu entendi a pergunta dele, né? Vamos lá, no começo do BI, existe até assim, era proibido você usar tabelão. Porque assim, o tabelão, ele tem alguns problemas em um projeto de BI grande, tá? Mas hoje em dia, o pessoal já aceita melhor isso. Então você tem um Star Schema, você tem um Snowflake e você tem um tabelão. Tudo é a modelagem de dados. Para mim, assim, eu vou fazer um BI de 1.000 registros. É um app no Power Apps que vai pingar no SharePoint. Vai demorar uma vida para ter, sei lá, 5.000 registros naquele app, naquele SharePoint. Cara, não compensa eu pensar em fazer um BI já todo modelado para uma coisa que não tem esse volume. Vai no tabelão. Tabelão vai atender perfeitamente o que você precisa. Agora, pô, e um projeto é pesado, é um projeto grande e tal, aí se você fizer o tabelão, você vai ter problemas. E pior que o Léo, ele caiu e eu acho que só ele consegue parar a gravação. Não, eu Vamos tô ter que aqui, tô esperar. aqui. Eu só Ah, desliguei a câmera aqui pra ver se estabiliza, mas tô é. aqui. Eu entendi, você travou, mas eu entendi sua pergunta, Léo. Aham. Assim, pouco volume de dados, não se mata, não cria um puta projeto de BI. Vai no tabelão, vai ser feliz, você só vai, às vezes, puxar 3, 4, 5 gráficos ali, né? Não vai ter aquela coisa super robô. Agora, pô, preciso mesclar vários dados, várias fontes, isso e aquilo. Aí você precisa de um modelo dimensional, tá? Para quem nunca, assim, teve contato com isso, esse basicamente aqui são os modelos, né? Tabelão é a planilha do Excel ali que você tem, né? E aqui você tem um Uhum. modelo Star Schema, que justamente
ele faz essa alusão a uma estrela, né? Por isso que chamam de modelistar esquema. Então, copiar endereço da imagem, deixa eu abrir ele aqui em tela cheia. Então, esse é o modelistar esquema. Eu tenho uma tabela central e todas as outras tabelas são conectadas a essa tabela central. E elas não são conectadas entre si, são só conectadas e elas se comunicam usando essa tabela como referência. Esse é o principal modelo usado por analista de dados. Depois que foi evoluindo, né, a gente passou a ter o modelo Snowflake, que é floco de neve. Se a gente for olhar a anatomia do floco de neve, ele é basicamente, né, ele é mais ou menos dessa forma aqui, né? Por isso que a gente chama de Snowflake. Então, eu tenho dimensão que eu posso ter várias tabelas ligadas a essa tabela que é ligado no único ponto central. Mas perceba, tudo culmina em um único ponto central, tá? E o tabelão. Tabela lá com várias colunas e é isso, tá? Show. O Ricardo, tem duas pessoas, Tem umas né? mãozinhas aí. Vamos lá. Mas falando ainda nesse ponto de tratamento, né? Considerando ali que a gente tem falando de muito dado e muito dado sujo, onde é melhor fazer? Você faz uma limpeza antes de levar ali para o. A gente está falando de Power BI, levar para o Power BI Desktop, ou você faz a limpeza no Power BI Desktop? E aí, falando assim, levando em consideração que provavelmente você vai ter muitas etapas ali, né, no tratamento, né? E aí você pode até agravar e prejudicar o desempenho do software, né? Então, de repente, fazer um tratamento, que eu acho que é esse o trabalho do analista de dados, né? Sim. Você ter e eu acho que a maior parte do trabalho é isso, né? Sim. Toda essa 80% limpeza... de um projeto, né? A gente fala que 80% de um projeto de BI está no tratamento de dados. Porque um projeto de BI mesmo são dados não estruturados, na sua maioria das vezes. O que são dados não estruturados? Dados extremamente bagunçados. Você vai ter que fazer muitos tratamentos para conseguir refinar aquilo. Aí a gente está falando de projetos de BI parrudo, que geralmente a gente usa vários softwares. Então, eu não plugo aquela base do jeito que está diretamente no Power BI. Eu vou plugar em outra ferramenta, que essa ferramenta aí sim vai fazer todo o tratamento, o processamento desses dados e já vai jogar em um outro banco de dados com esses dados mais trabalhados. E aí sim, no Power BI eu vou plugar esses dados já trabalhados, que lá dentro não vou precisar fazer tratamento nenhum, só vou consumir esses dados. Então, o projeto de BI parrudo é isso, a gente tem que abstrair do Power Query, senão o Power Query não dá conta, tá? Aí a gente está falando na ordem de milhões e milhões de registros ou até bilhões de registros, tá? Aqui onde eu trabalho, eu uso o Power BI Desktop, né? E a gente publica internamente aqui, eu comentei na terça-feira. E eu gosto de usar aquela conexão SQL e usar a última opção, que eu achei que você ia expandir, você não expandiu, que é a de você poder colocar ali a query. Fazer a query, né? Cara, eu trato tudo no SQL. Então eu levo pro BI, ali pro BI já o. Sim, sim. Só para construir a tela, né? Praticamente. Aqui no Einstein a gente tem essa arquitetura também, tá? A gente, sim, quase nada a gente trata no Power Query. A gente trata em outra ferramenta, joga no SQL e lê do SQL, por causa que aí é um volume de dados muito grande mesmo. Mas aí falando o cenário Citizen Developer, fiquem tranquilos que o volume de dados que vocês tendem a trabalhar é bem menor, e aí, né? Mas uma dica, tá? Uma dica de ouro. Se a gente for seguir assim um ranking de performance, em último tá uma planilha do Excel, tá? Uma planilha do Excel, Power BI vai demorar X segundos ou minutos para ler, dependendo do volume. Se você só mudar já de Excel para .csv, ou seja, em vez de eu
puxar um Excel, vou puxar um CSV, o CSV ele é 10 vezes mais rápido do que o Excel. Então, assim, e conforme você vai subindo, pô, agora vem para um banco de dados. O banco de dados é milésimos de segundos, que ele trabalha em alta performance. Uma lista do SharePoint também vai ler razoavelmente rápido. Agora, o que às vezes você não precisa nem trabalhar com um grande volume de dados, mas, pô, trago dados de 20 planilhas de Excel. Cara, aí o seu processamento vai ficar extremamente lento, porque o Excel, ele faz uma leitura lenta mesmo, tá? Então, só essa dica, evitem trabalhar com muitas planilhas do Excel, né? Vocês que estão se tornando, já são ou querem se tornar citizen developer, vocês vão trabalhar, tem o SharePoint ele já tem aí, as listas do SharePoint ele já tem uma performance ok para, né, que vai ser muito mais performático do que ler um Excel, tá? Pessoal, antes da gente seguir com as outras perguntas, eu vou só encerrar a gravação aqui e aí a gente pode continuar. Fechou.